Vamos ouvir agora ao vivo o porta-voz do Departamento de Estado americano, que está falando sobre a guerra na Ucrânia. Temos a honra de tê-lo aqui conosco para explicar então o anúncio que vimos do secretário Blinken. Passo então a palavra. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de falar com vocês como a embaixadora para a Justiça Criminal. Nosso departamento oferece aconselhamento para o secretário e para outros departamentos e agências do governo em questões ligadas a genocídio e crimes de guerra. Nosso departamento está liderando os esforços para coletar, analisar documentos de crimes de guerra possivelmente cometidos na Ucrânia. O secretário Blinken anunciou informações que estão disponíveis. O governo americano avaliou que crimes de guerra estão sendo cometidos na Ucrânia. E vou passar algumas informações para vocês. Vimos imagens horríveis sobre os ataques sobre civis e locais civis conduzidos pelas tropas russas na Ucrânia. Há muitos relatos de hospitais, escolas, teatros e etc. sendo atacados intencionalmente, assim como de forma indiscriminada. As forças russas destruíram apartamentos, escolas e outras infraestruturas civis. Ficamos chocados com as imagens dos ataques sobre locais civis em Mariupol, incluindo o hospital, maternidade e a escola de arte. A ONU confirmou centenas de mortes civis e o número exato chegará a milhares. Na semana passada, o secretário Blinken informou que alguns desses ataques são crimes de guerra. O Departamento de Estado e outras agências documentarão e avaliarão os fatos e a lei em relação a esses relatos. Concluímos uma revisão de informações públicas e de fontes de inteligência. Essa revisão reforça o anúncio do secretário de que as forças russas estão cometendo crimes de guerra. Como qualquer crime alegado, caberá ao tribunal para determinar a responsabilidade em relação a esses casos específicos. O governo americano vai continuar a monitorar os relatos vindo da Ucrânia e compartilharemos essas informações com aliados de instituições internacionais e multilaterais. Também apoiamos os procuradores da Ucrânia e a sociedade civil em seus esforços de documentação. Quero reiterar nossa solidariedade ao povo da Ucrânia. Buscamos responsabilizar todos os que cometem crimes de guerra, incluindo processos criminais. Como o secretário disse, aqueles responsáveis precisam ser responsabilizados. Com isso, eu gostaria de abrir para perguntas. Obrigada, embaixadora. Eu estou curioso e gostaria de falar sobre essas informações coletadas e que vocês vão compartilhar com os aliados e instituições internacionais. Onde essa responsabilidade vai ser posicionada? Parece impossível que qualquer entidade aprovada pela ONU ou corte assumiria isso, considerando o Conselho de Segurança, em que a Rússia tem poder de veto. Então, onde essa responsabilidade seria aplicada? Bem, estamos considerando todas as opções disponíveis. Temos as cortes e os procuradores da Ucrânia. Estamos apoiando também outras agências e escritórios no mundo para buscar a custódia de perpetradores.
E poderíamos também buscar tribunais que tenham jurisdição sobre esses crimes de guerra cometidos na Ucrânia. E o Tribunal Penal Internacional também abriu uma investigação sobre a situação na Ucrânia. Então, existem algumas opções, incluindo mesmo sem um tribunal dedicado. A senhora considera um acordo com o Tribunal Penal Internacional? Não existem solicitações específicas. Eu acredito que as partes estão se encontrando, as que fazem parte do ICC e membros que cooperam, mas como membro que não fazemos parte do tribunal, não posso comentar sobre responsabilidades específicas. Quais as mudanças em termos práticos que podem ajudar o povo da Ucrânia? Eu acredito que é importante colocar luz sobre o que está acontecendo para que as pessoas na Ucrânia saibam o que está acontecendo. E por esse ataque gratuito da Rússia. É importante documentar o que está acontecendo em solo para preservar essa informação como evidências potenciais e não queremos que essas evidências se percam. Por isso é importante coletar e preservar para buscar a responsabilização futura. O secretário listou uma série de incidentes, mas ele não falou nenhum específico sobre quais são as alegações específicas de crime de guerra. Então, quais as instâncias que estão sendo observadas? Estamos observando as amplas atividades que estão sendo conduzidas pela Rússia, mas não queremos entrar numa situação de que tenhamos que declarar cada um dos incidentes individuais quando eles acontecerem. Essa é uma questão muito importante e parece que houve realmente ataques sobre alvos civis. In terms of the Secretary is saying these appear to be Em termos do que o secretário disse de que há ataques deliberados a civis, há algo que possa ser dito sobre as evidências que foram reunidas a respeito? O bombardeio ao teatro, por exemplo, numa corte, num tribunal, existem evidências que a senhora tenha visto que provem esse tipo de intenção? Um tribunal vai observar toda a constelação de evidências disponíveis, incluindo se há inteligência a respeito. Eu não posso discutir detalhes, mas isso tem vindo de fontes de inteligência, mas esse é o tipo de informação que precisa ser analisada. Quando existe a palavra crianças, naturalmente se entende que são alvos civis. Então, por essas razões, parece que foi um ataque intencional. Entendo que a senhora não pode falar agora por conta da fonte de inteligência, mas isso será submetido a uma corte? Sim. Embaixadora, duas perguntas. A senhora poderia explicar para o público geral como isso funciona? Como a responsabilidade é determinada no caso de crimes de guerra, visto que existe uma cadeia de comando? Qual a pessoa que será responsabilizada? O chefe das Forças Armadas ou quem puxou o gatilho? Isso afetará a questão de viagem ou sanções? E a senhora comentou sobre cortes domésticas para possíveis alegações. Isso significa que o governo Biden está considerando abrir processos locais? Bem, em primeiro lugar, eu não posso falar sobre as sanções.
No caso da sua primeira pergunta, sobre a responsabilização, como você disse, existe uma cadeia de comando e os que foram diretamente responsáveis ou os que foram complacentes, eles podem ser responsabilizados em cortes internacionais e os comandantes também podem ser responsabilizados pelas ações de seus subordinados, se pudessem ter prevenido essas ações. Então, todas as ferramentas de crimes de guerra podem ser utilizadas nesse caso específico. No caso de tribunais domésticos, infelizmente, a lei de crimes de guerra dos Estados Unidos é limitada a... Foi um trecho dessa coletiva de imprensa com a porta-voz dos Estados Unidos falando sobre os conflitos na Ucrânia, sobre o avanço dos ataques, as possíveis novas sanções, a expectativa por causa da viagem do presidente americano, o presidente dos Estados Unidos, que está a caminho da Europa. Chega hoje em Bruxelas, aliás.